Que beleza! Ó, que coisa boa, que sensação legal de poder estar aqui de novo, começar de volta a nossa história, de poder trocar, compartilhar e construir esse conhecimento junto, né? Que são as lives, e que é esse espaço que a internet permite para a gente. Enquanto a gente tem esses últimos minutinhos antes das 7, eu vou conferindo se o nosso querido Facebook está levando para todos os lugares que eu quero que ele leve. Eu estou compartilhando aqui na minha página também de trabalho e vou pedir para vocês que vocês façam o mesmo, que vocês também compartilhem, por favor, essa nossa live, né? Já que a gente está voltando hoje depois de muito tempo sem falar. Então, para a gente ir voltando todo mundo junto, vamos fazer daquele jeito que a gente fazia no passado. Eu estou vendo todo mundo que está entrando, a gente vai emocionando, né? Que alegria. Não, eu gosto tanto das pessoas que estão aqui. Põe de onde vocês são e, por favor, vão compartilhando, que isso faz muita diferença. Como eu sempre falava, o like estimula muito, mas o compartilhamento faz chegar aonde tem que chegar, né? Que são nas pessoas que têm interesse no conteúdo, tá? Eu já estou vendo aqui, além de um monte de gente que eu conheço, a Sol está aqui. Valeu, Sol, por falar que é bom me ver de volta na ativa. O Gêner, que alegria ver. Putz, moleque legal, super bom ter te conhecido, o Gêner. Valesca, que bom. A Lúcia, a Ju. Gente, olha, hoje eu estou num horário excepcional de quarta-feira, né? Não é o objetivo inicial ficar às quartas, porque quarta, a partir das 7h30, a gente tem a live da Ju. Então, hoje também eu vou estimular vocês a irem para conhecer a live que a Ju está fazendo, a Ju e o David, tá? Depois eu ponho aqui o link para vocês. Catiúcia, Carol, ó, o Gêner falando, Curitiba, Rússia brasileira, já compartilhou, Etienne, de Recife, Cláudia, oi Cláudia querida, pessoal assistindo de Natal, a Juliana, Mafalda Feliz, Daiane, de Porto Velho, foi minha aluna quando dei aula lá, pô, que legal. Ter todo mundo de volta por aqui. Deixa eu pegar o linkzinho e compartilhar, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Antes de mais nada, gente, acho que eu tenho uma pequena agendinha do que eu quero falar. Estou voltando devagar à ativa, então também não vou falar de milhões e milhões de coisas ao mesmo tempo. Vou devagarzinho voltando para que a volta seja adequada e não completamente maluca, mas de qualquer jeito quero contar para vocês um pouco do que aconteceu e como as coisas caminharam, né? Deixa eu pôr aqui, a live começou. Bom, o que aconteceu um pouquinho, gente, para vocês entenderem com o meu fim de ano, né? Foi uma experiência única e daquelas que vale a pena, principalmente para a gente aprender a ser humilde, né? Eu trabalhei, sempre tive conectado no Centro Paulista de Neuropsicologia, no grupo de reabilitação com adultos, também fiz meu mestrado, meu doutorado na parte de adolescentes, mas sempre tive conectado ali no grupo de adultos, até hoje tenho uma conexão afetiva muito grande com o pessoal de lá, principalmente com a Silvia Bolognani, e sempre trabalhando com essa ideia de reab no foco da lesão encefálica adquirida. Não muito me chama a atenção quando, em 30 ou 31, agora não lembro, de novembro, a estatística me pegou, né? A gente sempre brincava no grupo quem ia ser o sortudo, ou melhor, o azarado, né, do grupo que tinha que entrar na estatística.
E a gente sempre brincava que tinha que ser um homem, né? Porque as estatísticas de trauma de crânio, AVC em geral, a estatística é um pouco pior para a mulher. Mas o trauma de crânio envolve muito homem, né? E ainda mais os jovens que podem ou não ter TDAH, não sei, que podem ou não serem agitados, também não sei, talvez tenha a ver comigo, né? E esse tipo de trauma de crânio é algo que pode acontecer. E dito e feito, né? A estatística me alcançou. O que aconteceu comigo foi acidente bobo em casa, né? Eu estava fazendo exercício em casa, então essas coisas de malhar em casa, academia para mim é uma coisa horrível, um sufoco que eu odeio, assim, por mais que agora para o resto da vida eu tenho que fazer academia, mas a academia é uma coisa, sempre foi muito sofrida. Então eu estava fazendo flexão, abdominal, e eu tinha comprado aquelas barras que você põe na parede, e eu estava na porta, e eu estava fazendo, e já estava fazendo há alguns dias. E nesse dia eu estava fiz barra, tipo, a tarde toda, e em algum momento eu ia sair na rua, conversei, né, com a pessoa, olha, tô saindo aí para te encontrar. E na hora que eu dei o pulo para pegar a barra, assim, fazer uma pirraça, coisa de menino mesmo, assim, vou sair, pum, e dar o último pulo, a barra soltou. Só que eu tenho uma mesa do lado da barra, é a barra da cozinha, bem aqui do lado de onde eu tô. E a barra soltou, e aí eu caí. Quando eu caí, eu não sei o que aconteceu, porque eu acabei tendo esse trauma, né? Que, na verdade, num primeiro momento foi uma concussão, né? Foi diagnosticado como uma concussão, porque eu apaguei, eu desmaiei. Eu acho que foi uns 25 minutos apagado, né? Mas cronometrado foi 30. Mas cronometrado que eu digo assim, de cair, levantar e olhar no celular foi 30, mas acredito que deve ter sido uns 25. E nessa queda, eu fiz uma ruptura aqui, eu tive uma LAC, que chama, que é uma lesão acromioclavicular, eu desloquei meu maxilar e eu fiz No momento inicial era só uma concussão, né? Uma batida de cabeça. O que acontece foi que aí eu fiquei bastante alterado, tal, essa coisa, morando sozinho e não tinha ninguém em casa. Aí eu entrei em contato com o pessoal da minha família, achei que não era eu, que não tinha sido eu que tinha sofrido o acidente, conversei com o pessoal da minha família falando que tinha sido outras pessoas. Falei, olha, tem um pessoal sangrando aqui em casa, aquela coisa completamente maluca. E veio um pessoal me acudir, e aí viu que eu estava num estado muito confusional, me levaram para o hospital. E aí que foi o triste, né? Que aí a gente vê que você paga plano particular, que você acha que você tem algum tipo de assistência um pouco melhor, né? Quando, na verdade, não. Eu fui diagnosticado errado, tanto no trauma de crânio, quanto na lesão acromioclavicular. Então, na verdade, o hospital falou, não, da cabeça você teve uma concussão, fez a tomo e mandou para casa, né? E da lesão acromioclavicular, eles falaram que era grau 2, né? Então, eu já tinha tido uma grau 1, quando eu era adolescente, eu caí de bicicleta, então eu já meio que sabia o que era, né? Eu falei, meu ombro deslocou, meio que o osso saiu do lugar, tal. Ele falou, grau 2, piorou. Tá bom, grau 2 eu dou conta, né? E não diagnosticaram maxilar. E fui para casa. O que acontece é que nessas 2 semanas seguintes, eu fiquei muito confuso, eu fiquei com vertigem, perda de memória, mas essas coisas todas, pela minha experiência clínica, eu achei que eram sintomas decorrentes da concussão, né? Tipo, do pós-trauma, né? Uma amnésia pós-traumática e tal. Eu falei, vai passar tudo isso. O que aconteceu é que 2 semanas depois, eu acabei tendo algumas brigas e desentendimentos e as pessoas falavam, não, você tá bem. E eu me sentia mal. Não, eu não tô bem, né? E aí eu comecei a pensar nos meus pacientes, naquela coisa clássica do tipo, a família não entender
a queixa subjetiva do paciente, né? Eu me vi na posição de paciente, foi uma coisa, assim, muito surreal, né? Eu sempre brinco com as pessoas, assim, coisas boas de um psicólogo viver, né? Uma delas é usar medicamento, né? Isso sempre eu achei um benefício que eu tinha na minha vida, ter que tomar algum antidepressivo, ansiolítico, porque esse tipo de remédio me dava uma visão do lado do paciente, né? E outra coisa que eu sempre, agora eu tô achando um baita benefício, é estar do outro lado também, nessa questão do trauma, né? Porque a família não entende, né? Simplesmente a minha família não entendeu, né? E isso foi uma coisa super dura para mim. Eu acho que foi horrível para eles, mas foi uma coisa super dura para mim. E aí o que aconteceu foi que, quando minha família disse que eu não tinha problema de memória, que isso era uma invenção do meu sofrimento e tal, eu fui olhar a minha tomo e fui olhar a minha ressonância de ombro, né? O meu raio-x de ombro. E isso foi muito bom para mim, muito bom para mim, né? Muito bom para mim. Porque aí na minha tomo eu vi que eu tinha tido um hematoma interno, né? E aí eu falei, não, calma aí, se é um hematoma interno, não é uma concussão. E quando eu vi meu raio-x, né, eu falei, eita, isso daqui tá ruim. E aí o que eu fiz foi ir atrás de amigos e profissionais que foram me dando respaldo, né? Então aí eu tenho a Mariana, a Dani, eu tenho um monte de pessoas, amigas, parceiras, que eu comecei a pedir ajuda, pessoas que estão dentro do SUS, né, das federais da vida, que aí começaram a falar, Ti, deixa eu falar com o médico, deixa eu ir atrás da neuro. Gente, eu estou vendo as mensagens que vocês estão me mandando, eu estou muito feliz aqui, a Rê, a Mari, o David, a Cláudia, a Abel, a Fabiola, putz, amo vocês, gente, obrigado pelas mensagens. E aí o que aconteceu foi que eu falei, putz, não foi uma concussão, né? Eu fui atrás de ler, cara, no meio dessa confusão maluca, eu falei, eu tenho que ler as recomendações e os protocolos de trauma, de concussão e tudo mais, me reatualizar e ver os últimos protocolos que saíram. Então, você tem ali uma classificação assim, até 1 minuto apagado, você diz que é uma concussão leve, né? Até, se eu não me engano, 5 minutos é uma concussão moderada e mais que 10 já seria grave. Seria mais ou menos isso. Se junta com isso traumas e tem outra sintomatologia agregada, você aí começa a dizer que, bom, e aí se você tem hematomas, enfim, e aí isso começa a formar uma carinha de que pode ser um trauma de crânio, uma coisa um pouco mais grave. E aí eu falei, bom, então eu tive um trauma de crânio. Então, por mais que eu entendo que é muito difícil para minha família entender o que eu digo perda de memória e tudo mais, realmente o que eu estou sentindo é isso. E aí a experiência da perda de memória é uma coisa completamente assustadora, né? Porque eu tive tanto a perda semântica, do tipo, esqueci o nome de tal pessoa e não acesso, que até isso eu entendo, né? Como eu tive uma coisa um pouco mais assustadora, que é... eu tô falando com vocês durante, tipo, meia hora e, de repente, pum, some, né? E isso se dava muito mais em situações emocionais, em brigas, em discussões, em situações emotivas, tristezas e tal. Enfim, isso foi uma parte da história, né? E aí tem sido muito legal porque vários alunos, colegas de trabalho têm falado assim, nossa, e que protocolo você está usando para fazer reabilitação de você mesmo, né? Conta pra gente! E eu tenho falado assim, bom, primeira coisa é que eu sou um ser humano como qualquer outro, né? Antes de ser um terapeuta, um reabilitador, tipo, eu sou só um ser humano, então eu tenho gente me cuidando, né? Não estou fazendo reabilitação no sentido assim, tão pesada o processo de reabilitação, porque as minhas perdas funcionais são muito poucas, né? Por quê? Porque eu entrei com uma mudança de rotina muito grande, né? Eu mudei a minha estrutura de vida, eu cortei eu mudei minha forma profissional, né? Então eu parei de dar aula fora de São Paulo, eu só estou terminando algumas aulas que eu tinha atrasadas do ano passado,
que eu também estou terminando assim, cautelosamente, com medo, num ritmo. Então, algumas pessoas que estão aqui são minhas alunas, e estão sabendo como eu estou voltando da aula devagarzinho, vendo se eu consigo e tateando, né? Porque, claro que dar aula envolve muito de rotina, daquilo que você quer falar, mas dar aula, o grande tesão é você se empoderar do processo de dar aula. E se você chega lá e você não consegue, né, tipo, não é mais para mim dar aula. Então, eu estou tateando o processo de voltar a dar aula. Voltei para a clínica também devagarzinho, eu saí de uma das clínicas que eu trabalhava, diminuí o ritmo, estou 2 dias na clínica, bem devagar, né? Então, foi uma mudança completa da minha rotina. Então, acho que por conta dessa mudança da minha rotina, mudou a exigência para o meu cérebro, né? Então, eu sinto muito menos o impacto que eu poderia estar sentindo da possível perda cognitiva. Sinto muito pouco essa perda cognitiva, para ser muito honesto, né? Então, como eu estou voltando devagarzinho, eu estou desde ali de dezembro inteiro, janeiro inteiro, agora fevereiro inteiro, engatinhando, voltando projetinhos devagarzinho. Um cara que trabalhava 12 a 16 horas, ou, né, pensando em aula, ou clinicando, ou na empresa de cursos, ou dando supervisão, ou lendo, ou bolando projetos, né? E isso eu estou num ritmo desde a época da faculdade, sem parar. Então, eu estou agora muito preguiçoso. Eu me sinto até mal, inclusive, né? Enfim, e o ombro, que foi para eu poder terminar e chegar na nossa live mesmo, e o ombro, que foi o outro diagnóstico errado, que não era uma LAC 2, era uma LAC 5, né? Também eu tenho que agradecer o Daniel, que foi um super amigo nesse momento, que é um amigo do SUS. Ele falou, cara, desencana desses médicos de convênio. Ele é meio irritadinho assim, né? E eu me identifiquei super com ele. Ele falou assim, desencana dessa galera de convênio, vem para o SUS, que aqui a gente é da federal, tal, e a gente vai te fazer o diagnóstico certo. E aí eu já tinha ido em 3 médicos do meu convênio, pagado 2 particulares, todo mundo assim meio com medo. E aí o Dani chegou e falou, ó, Ti, você tem uma LAC 5, de 1 a 6 eu fiquei com uma LAC 5. Então eu rompi todos os ligamentos do meu ombro, né? Não parece, mas o meu braço tá sem ombro agora. Então eu tenho omoplata, que é um osso que se desloca, e eu tenho músculo, né? Muito bom, né? Então, a gente acaba... E aí, o negócio do maxilar também eu nem sabia. 3 semanas depois, começou a doer. Falei, nossa, que dor, né? E aí, o meu dentista falou, cara, você deslocou também o maxilar. Então, é assim, essas coisas da vida, né, gente? Isso tudo faz a gente, pelo menos eu, perceber que a gente está na mão de Deus, na mão da vida, na mão, principalmente, de aceitar o que eu sempre vinha falando aqui nas aulas, o que eu sempre, quem me conhece sabe que eu penso assim, de que, putz, de que vale o Lattes, de que vale a tua carreira, de que vale as tuas posses, o que você tem, o que você acredita que você tem, porque de uma hora para outra você vai dar um pulinho em casa, você cai e morre, né? Então, o que fica para mim são os encontros, né? Eu poder conhecer pessoas e trocar. Isso no nível, vamos dizer assim, mais ego, né? No meu nível mais egóico possível, o meu prazer está em trocar. E no meu nível talvez mais despreendido possível, mais missão possível, é no meu nível com pacientes, no meu nível clínico, assim, né? Então, eu refleti muito esses meses, pensando, né? Era uma mistura de Netflix e reflexão. E o que eu fiquei pensando é que delícia poder trabalhar com educação e na clínica, porque na educação eu troco, né? Com os meus alunos, com os meus amigos, com as pessoas que eu vou conhecendo, e na clínica eu aprendo com aquelas pessoas, elas me obrigam a continuar estudando e querendo melhorar, e eu me dou ali, né? Então, isso tudo só reforçou a minha vocação e aquilo que eu acredito do fundo do meu coração. Então,
demorei para voltar nas lives, porque eu queria estar mais confiante, eu queria estar sentindo que eu poderia realmente produzir coisas que sejam relevantes para todo mundo. Eu não quero ficar na pecha ou no lugar do, sabe, tipo, o neuropsicólogo que curou o próprio cérebro, tipo, bullshit total, assim, eu não curei porra nenhuma, sabe assim? Eu não acho que eu vou curar meu cérebro jamais, e que nem algumas colegas de trabalho vieram falar assim, vamos reabilitar o seu cérebro para você voltar 100%. Eu falei, rapaz, eu nunca fui 100%. Eu tenho uma doença de base que é a depressão, né? Eu tenho 1000 problemas pessoais, assim, nunca fui 100%, né? O grande negócio não é esse. O grande negócio é gerenciamento energético, né? Então, eu tenho energia mental, física, emocional, cognitiva, blá, 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 blá. E eu vi que a minha física e cognitiva caiu, então, e a minha emocional também. Então, agora eu gerencio a minha física e o meu trabalho, o meu profissional, eu diminuo tudo para não sentir e poder ter uma vida um pouquinho melhor, né? A Rehab nada mais é um pouco do que isso, né? Então, eu tenho uma terapeuta que me cuida, eu tenho meu médico que me cuida, e eu tenho eu que me cuido e meus amigos que me cuidam, né? Então, esse é o processo. E o que eu quero continuar dando para as pessoas é o que eu tenho de bom, né? É o meu amor e minha dedicação para a psicologia, para essa área que eu tanto amo. Dito isso, né, queria agradecer aqui todas essas pessoas que estão falando, a Aline, a Ira Lúcia, a Lara, um beijo, a Roberta que entrou, o Gênero, né, falou, bicho, vendo você dar seu relato, eu não consigo imaginar como deve ser difícil estabelecer estratégia familiar de rehab na família. Cara, porque a família é mais ou menos assim, né, cara, o que eu senti com a minha família, né. Minha família estava ali totalmente disponível para mim. Em nenhum momento a minha mãe, o meu pai, o meu irmão não estavam disponíveis para mim. Mas, por exemplo, no interjogo nosso, rolou um lance que não sei se rola com todas as famílias, acho que rola com uma parte delas, que é tipo, o Thiago entende do assunto e o Thiago, se precisar da gente, pede ajuda, né? Então, rolou um negócio meio de, ele é independente, né? E eu estava ao contrário, eu estava precisando de ajuda. Tem outras famílias que fazem um lance do coruja, né? Que tipo, meu filho tá ferrado, ele não vai dar um passo sem eu saber, né? Tem outras famílias, e acho que isso aconteceu um pouco na minha também, foi tipo a negação. Não, cara, não aconteceu nada com você. Claro, meu pai é um pouco mais esclarecido, é psicólogo, é um cara que sabe bastante do assunto, então meu pai, ele estava na posição do tipo, estamos aqui, né? A minha mãe é um pouco menos esclarecida com relação à psicologia, então minha mãe, ela tentava dar umas interpretadas do tipo, talvez perder memória era um pouco do que você estava precisando, você estava trabalhando muito, e eu tipo, puta mãe, queria que fosse um processo ativo de perda de memória, mas não é simbólico, é cacete. Eu lembro um dia, eu estava indo na Dicico, e eu liguei na clínica dos meus pais. Minha mãe é a coordenadora da clínica e meu pai é o diretor clínico da clínica de psicologia lá, né? E eu precisava falar com meu irmão. E eu falei, meu irmão tá aí? Meu irmão trabalha lá também. E aí a recepcionista falou, não tá. Eu falei, será que ele tá lá na casa dos meus pais? Eu acho que tá. Eu falei, será que você pode dar uma ligada e falar com a empregada, né? E aí eu queria falar o nome da empregada que tá, tipo, 20 anos na casa dos meus pais, que eu morei lá, ela já tava lá, né? E eu não lembrava o nome da mulher, sabe assim? Mas a fulana... E aí ela falou, a Lu? Eu falei, isso, a Lu. E eu desliguei e eu chorei, né? Do tipo, caralho, o que tá acontecendo comigo, né? Então, assim... Eu entendo minha mãe chegar e falar, tentar simbolizar esse processo. Mas isso daí é porque você trabalhou muito a vida inteira. Ok, mas não é. Para mim, que tô lá, né, é difícil. E para mim é uma falha, foi uma falha dura, cognitiva, que estava acontecendo repetitivamente. E conseguir ajudar a família a entender assim, segura o que você pensa. Agora o que você pensa não é mais importante, né? Agora é que tipo de intervenção a gente vai dar para que essa pessoa se sinta confortada, acolhida,
compreendida e que a intervenção seja adequada para o que ela precisa. Que no meu caso, nessas situações, né, vamos dizer, o que o meu conhecimento de reabilitador me fazia era assim: Thiago, relaxa que isso vai passar. Né? Não te pendure nisso. Por mais que eu também sei lá dentro, e eu às vezes falo isso para mim, que é tipo assim, tá, talvez isso fique pro resto da minha vida. Né? Então é um papo bizonho, né? Boa noite para Cláudia. A Mari está falando, fico feliz de saber que a qualidade de vida está regendo a minha vida. Mari, é duro, né? Porque decidir pela qualidade de vida agora sem pieguices, sem metas Dalai Lamísticas, não é nada disso, né? Eu quero tomar minha cerveja, eu quero viajar, eu quero me emputecer com a política. Não é que eu estou virando um ser, né, de luz, não é isso. Mas escolher pela qualidade de vida agora é a única opção que sobrou, né? Então, é o que eu estava falando da academia. Não gosto, não quero, não vou, mas tenho que ir. Porque se eu não vou, esse meu braço aqui me arregaça na hora de dormir à noite. Né? Se eu não for, e eu vou sair daqui da live e vou, se eu não for às 8 pegar 1 quilinho e ficar fazendo esse movimento imbecil, fazer esse movimento imbecil, sabe? Fazer esse negocinho aqui. E, tipo, já era. Amanhã eu vou ter que tomar pro resto da minha vida, e já tô tomando todo dia, nimesulida e 1 grama de diclofenaco, sabe? Assim, então, essas mudanças, elas colocam a vida numa outra perspectiva, né? Anitta, querida, Eli, Terezinha, enfim, quanta gente querida, né? Enfim, bom, gente, quanta coisa, né, para a gente falar, mas eu quero falar do tema de hoje, né? Queria contar um pouco para vocês, e me detive aí 25 minutos chorando as pitangas, né? Mas a intenção não é chorar as pitangas, a intenção de contar tudo isso para vocês é dizer, olha, desculpa para os meus alunos, eu me atrasei também, eu tinha um curso, a gente fez um curso de reabilitação infantil, né? E teve a aula maravilhosa de vários professores, assim, pessoas que eu amo, pessoas que eu convidei, que eu fui conhecer, algumas eu fui conhecer, outras eu bati papo, que são amigos meus antigos. Então, assim, esquematizamos todo o curso. E aí, na hora que era minha aula para gravar, né, eu acho que era dia 3, dia 9, dia 19, eu não lembro as datas dos professores, de dezembro, e na hora que eu ia gravar logo também, dia 5 de dezembro, a minha aula, eu tive um acidente dia 31, e eu só consegui gravar agora, essa semana, a minha aula, né? Então, coitado dos alunos, esperando para receber o diploma, enfim, essas coisas, né? Mas, graças a Deus, hoje foi para o ar a aula editada, bonitinha, as minhas 2 horas e pouco de aula. Então, essas coisas são difíceis de entender. Muita gente não entende, porque é isso, o Thiago está aí postando uma foto, viajando e tudo mais, mas só a gente entende, né? E essa coisa do cognitivo, né, que é uma coisa que eu sempre falei nas minhas aulas, a gente sempre psicoeducou a família. É tão mais fácil entender o meu ombro, se eu mostrar aqui para vocês. Um dia eu venho fazer uma live de regata. É tão mais fácil entender porque meu ombro está deslocado para cima, né? O médico, o Dani, foi fazer o raio-x, ele pôs 5 quilos numa mão, 5 quilos na outra, né? Então, eu desci meu braço, então desce meu ombro, e aí ele calculou a distância do ombro para o braço. No meu ombro bom dá 4,5 centímetros, no outro ombro deu 14,70 centímetros, né? Então, é fácil você ver, você fala, não, como assim? O Thiago tá ferrado, né? Mas o cérebro não, porque você me vê andando, você me vê falando, você me vê dando tchau, você me vê comendo, então você fala, o Thiago tá bem. Né? Não está com uma hemiparesia, não está com uma afasia, não está com... Amnésia e agnosia sempre é mais difícil, né, de perceber, mas ele está bem. Né? É difícil dizer que meu problema não está aí, né? Que meu problema está num esquecimento, que meu problema está numa maneira de alcançar algumas informações. Enfim, dito tudo isso, a gente...
decidiu, uma das coisas que eu fui decidindo no fim do ano é que eu não ia parar o meu sonho, o meu projeto número 1 de vida já há uns 2, 3 anos, que é a nossa empresa de educação, né? Dentro disso tudo, a gente decidiu, não, cara, tipo assim, eu paro qualquer coisa, mas eu vou continuar trabalhando com educação. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver cérebro, um pouquinho, eu vou continuar. Nem que eu fique de bastidores, fazendo o que eu mais estava curtindo fazer no ano passado, que é caçar talento, né? Estava adorando caçar talento ano passado. Então, eu me meti meio que nesse papel de, tipo assim, eu sei, pelos 10 anos que eu estou dando aula, pelos 14 anos, 15 agora de federal, eu sei quem são uma boa parte dos bons da Neuropsi e da TCC no Brasil. Então, essa galera que está aí fazendo coisas magníficas precisa vir da aula, né? E nada melhor do que a gente facilitar isso, né? E aí eu comecei a entrar em contato. Eu gosto, amo dar aula, vou dar produtos meus, né? Foi isso que eu fiz nos últimos anos, mas eu quero trazer pessoas. Então, vocês viram no ano passado, a gente fez um curso que chamou O Segredo do Chá, que teve 14 professores, eu fui um só dos professores. Depois a gente teve a adaptação curricular com a Renatinha, que está aqui, que está nos Estados Unidos, mas que estava aqui na live agora. A Mari foi a coordenadora comigo do Segredo do Chá. Mari estava aqui também, Mariana Cristina. Depois a gente teve, junto com o Tiago Eugênio, eu e ele, a gente fez um curso de uso de tecnologias, ele na educação e eu na Neuropsi, na Reab. Agora a gente vai para o Congresso Aprender Criança, a gente foi convidado. Putz, o Marco Arruda amou o nosso curso, o professor Marco Arruda fez o curso, amou e convidou a gente para dar o curso pré-congresso. Então, assim, essa coisa de trazer a galera que está em outras áreas, ou que está na sua clínica, ou na sua universidade, para a mídia social, para o Face, tem sido o meu prazer principal de vida, ultimamente. No fim do ano, a gente chamou mais 3 professores também para fazer o curso de Reab, né? Então, as pessoas falam, pô, Thiago, mas não é você que trabalha com Reab? Sim, trabalho, mas eu sou um, né? A gente tem tanta gente boa trabalhando com Reab, não acreditem em quem fala que é o único que trabalha com Reab. É essa pessoa que a gente tem que fugir, morrer de medo dela, né? Então, no nosso curso de Reab infantil, eu convidei a Daisy, que fez mestrado comigo, e é uma baita reabilitadora, né? Convidei o Tiago, que também, e a Daisy trabalha com TDAH, o Tiago, que trabalha com lesão encefálica e Reab também, e a Bruna Trevisan, que veio falar de reabilitação de dislexia. A Bruna é uma pessoa com pós-doutorado no Mackenzie, enfim, gente assim da melhor qualidade. E a ideia agora, né, a gente está vendendo ou está oferecendo um curso de integração TCC Neuropsi. Antes de falar do curso, antes de falar de produto e tudo mais, eu quero falar um pouquinho da ideia do curso, tá? Deixa eu só ver se alguém está falando mais alguma coisa para eu não atrapalhar. A Leda, a Juliana Renault, ai, que legal, Ju. Pô, obrigado. Ó, Beatriz Santana, um beijo, minha amiga, sucesso também para ti, sempre te acompanhando, viu? Saudades enormes. A Leda falando que também teve um acidentezinho, é difícil ter dor. Dor é um negócio estranhíssimo, né? Eu sempre tive dor no joelho, porque eu sempre tive uma degeneração no joelho, mas agora assim, era uma dor que vinha e ia, né? Agora é constante, minha dor é bem louco. Mas, enfim, deixa eu falar um pouquinho da quarta onda da TCC, essa provocação que eu estou fazendo, que não é uma coisa minha, né? Mas que eu fico feliz de estar trabalhando com isso. Já faz um tempo, uns 8 anos atrás, mais ou menos, talvez, bom, a história começa lá atrás, quando eu trabalhava com TCC, e eu também trabalhava com Neuropsi, mas no meu grupo de reabilitação, as pessoas trabalhavam com Reab. Na clínica particular, trabalhavam com Reab. Eu já tinha sempre um perfil diferente.
eu trabalhava com Rehab na Federal, na clínica particular eu trabalhava com TCC, e Rehab com alguns pacientes. Né? Eu acho que eu sempre tive um perfil um pouquinho diferente da maioria dos reabilitadores, porque era assim, a maioria dos reabilitadores eram muito focados em Rehab no hospital e na universidade, e recebiam encaminhamento por isso. E eram mais velhos até que eu. Né? Como eu era mais novo e estava em formação, eu recebia encaminhamentos muito mais por TCC, e aí na época do mestrado do TDAH, de transtornos do desenvolvimento, e na clínica da universidade eu trabalhava com lesão encefálica adquirida, enfim, casos um pouco mais complexos da Rehab mais tradicional. Então eu ficava meio que nessa dupla vertente, olhando a TCC e falando, TCC super funciona na clínica psiquiátrica e também na clínica neurológica, e olhando para a Rehab clássica, sem TCC, só as técnicas de Rehab e a metodologia da Rehab, falando, putz, isso super funciona na neurologia, e eu acho que algumas coisas funcionariam na psiquiatria. Em algum momento, e eu era o único TCC da equipe, todo mundo ou era Gestalt, existencial, humanista, Jung, psicanalista. Em algum momento, eu acho que eu comecei a envenenar a turma, do tipo assim, acho que não tem tanta diferença entre o método que a gente olha e usa na Rehab que a gente faz e o método e o olhar que a TCC tem. Principalmente quando a gente olha para essa Rehab que a Bárbara Wilson propunha e para essa Rehab que começou a ser proposta, a holística, integrativa, pelo Ben Shah e o Prigatani, e depois a gente acabou descobrindo o Will Visacre, né? Isso começou a surgir na minha cabeça há uns 8, 9 anos atrás, e também surgiu na cabeça da Silvia Bolognani, a chefe, a Silvinha, e a gente começou a trocar, ping-pong, né? Tipo, ó, olha isso, Sil, olha como é importante entender de atenção para um paciente com ansiedade, para um paciente com depressão. Porque a ansiedade está fazendo o cara prestar muito mais atenção em detalhes. Hoje mesmo, né? Conversando com um amigo, e aí começou a tocar um monte de alarme, depois uma moto passou fazendo um puta barulho. E esse amigo é ansioso. Ele falou, nossa, você tá vendo? Tá tocando um alarme. Meu Deus, olha essa moto. Será que foi tiro? E eu, tipo... né? Nem aí. E em determinado momento ele contou uma história ultra triste e ativou todos os meus pensamentos depressivos. Do tipo, a vida não tem saída. Né? Então é engraçado como... a atenção minha e a dele estava deslocada para aqueles sinais atencionais que o mundo, que nós julgamos importante no mundo. Né? E isso são coisas que eu fui percebendo lá atrás e discutindo isso com a Sil. E a gente foi, o que a gente foi fazendo? Foi começando a determinar e detectar essas características neuropsicológicas que estavam presentes dentro da psiquiatria, vamos assim dizer. Né? E a gente olhando nos nossos pacientes neurológicos, olha, putz, será que esse moleque aqui não está conseguindo usar bem essa técnica neuropsicológica de reabilitação pós-lesão porque ele tem dificuldades psiquiátricas, né? Porque ele está fixado numa ideia, ou o estresse pós-traumático dele, enfim. Era um pouco nesse sentido que era a nossa discussão. Em algum momento, 8 anos atrás, a Sil provocou. A Sil falou assim, Ti, foi na época que a gente estava pensando em modelos de negócios para a Federal. A Federal, não é bem a Federal, né? Nós éramos uma ONG que trabalhava em parceria com a Federal. E a gente estava procurando modelos de negócio para sustentar essa ONG, né? E um dos modelos de negócio que a gente acabou pensando, a equipe toda, era workshops, né? Se a gente conseguisse montar workshops, possivelmente a gente conseguiria ter um dinheiro circulando mensalmente, e a gente tinha um pool de pessoas maravilhosas ali na equipe. Além da Silvia, você tinha as meninas que tinham um baita know-how de supervisão, de atender paciente, você tinha pessoas como a Priscila Cobre, como a Bia Santana, que está aqui, você tinha um monte de gente que poderia dar aulas, que poderia fazer workshops, né? Então a Sil falou assim, Ti, você não quer dar um workshop de algum tema? E eu falei assim, olha, acho que eu poderia falar dessa integração TCC-neuropsi, né? Que eu estou sentindo que é um pouco o caminho que as coisas têm que ir.
E fiz o meu primeiro workshop de 12 horas, acho que eram 12 ou 16 horas, acho que 12 talvez, falando do tema, né? O que eu fiz, na verdade, foi, sentando e pensando, eu acabei entendendo que existia um modelo operacional das doenças e um modelo de manutenção das doenças. O que significava exatamente isso? Quando você encontra uma pessoa com uma patologia, com um transtorno psiquiátrico, você identifica o funcionamento dessa pessoa. Você consegue classificar. Fulano está funcionando assim, 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 assim. Vamos dizer, entre aspas, isso seria uma sintomatologia, mas muito mais que uma sintomatologia, seria uma análise funcional da pessoa. Né? Acho que assim fica um pouquinho mais interessante de tentar entender. Então, por exemplo, o depressivo, ele, num dos funcionamentos dele, é ter um pensamento categórico, né? Ou tudo é horrível, ou as coisas são boas, né? Em geral, na verdade, ou tudo é horrível, ou tudo é neutro, né? As pessoas não gostam de mim, então sempre um olhar mais negativo sobre o mundo. A tríade cognitiva que o Beck propõe, né? Então, isso tem um pouco a ver com a ideia de funcionamento da pessoa. Eu chamei isso de modo operante. Um pouco depois, eu pensei que deveria ter um modo. E aí, a terapia TCC, em geral, trabalha no modo operante da doença, né? Então, eu ensino para você o seu funcionamento, eu debato crenças a respeito do seu funcionamento, eu tenho dezenas de técnicas e métodos para você ver o seu funcionamento, compreender como atacar o seu funcionamento, suplantar o seu funcionamento por coisas melhores. Então, por exemplo, desde 89 a gente sabe que uma das coisas fundamentais para o depressivo é a ativação comportamental, é se movimentar, é ter coisas para fazer na sua vida, enfim. Trabalhar com autoestima, enfrentamento, blá, 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 blá. Só que tem pacientes que não melhoram, né? Tem pacientes que mesmo você atacando o funcionamento, não melhora. E parece que tem algo que mantém essa operacionalidade da doença ativa. Então eu comecei a pensar que deveria ter alguma coisa que seria um modo de manutenção da doença, né? E isso eu comecei a chamar de modo mantenedor, modo de manutenção. E aí eu comecei a achar que o que mantinha a doença eram falhas ou erros neuropsicológicos, falhas ou erros cognitivos que estavam associados à doença. E aí eu comecei a ir atrás disso, estudar e tentar ver nos meus pacientes, né? Então, por exemplo, para pegar só um exemplo do que eu estou tentando contar aqui para vocês. Quando a gente olha, por exemplo, um ansioso ou podemos ficar com talvez o depressivo aqui, que é uma coisa um pouquinho mais simples para a gente, né? A gente sabe que o depressivo, ele tem falhas de atribuição, ele tem falhas de memória e falhas de atenção que são muito específicas dele. Tem diversos artigos mostrando que o depressivo se recorda mais de eventos de valência negativa, de faces negativas, do que de faces positivas e de eventos com valências positivas. Que depressivos têm uma atenção focada a faces de valência negativas, do que faces de valências neutras e positivas. Então, com esses achados, eu comecei a falar, ok, então deve ter um modo operante que está, vamos dizer assim, na carcaça, na máscara, do lado de fora, que a TCC sabe lidar muito bem, a comportamental sabe lidar muito bem, mas as doenças podem ter um núcleo mais hardcore, assim, mais forte, que tem a ver mais com a neurologia, com a neuropsicologia das doenças. E que a gente precisa, talvez, de técnicas mais fortes de intervenção. E que talvez a gente está comendo bola de não olhar para as técnicas e para o método, mais até do que as técnicas, para o método da reabilitação. Então, esse projeto começou 8 anos atrás, com esse primeiro workshop. E veio vindo, eu dei esse workshop esses 8, 9 anos,
e venho clinicando em cima desse modelo que eu construí com a Silvia e trabalhando. Não é a minha surpresa quando, não sei se eu tenho a data certa aqui, mas acho que 2014, quando 2014 ou 2015, o Beck lança um artigo chamado Em Direção... eu tenho aqui, quer ver? 2014. Em direção a um modelo unificado, em direção a um modelo genérico cognitivo, né? O Aaron Beck, que é o cara que trabalha com a TCC, que desenvolveu a TCC como a gente trabalha hoje, né? Muito mais do que o que o Ellis propôs e tudo mais, ele lança um artigo agora com 90 e poucos anos, né, em direção a um modelo cognitivo genérico, né? E aí é genial. Quando você lê o artigo, é brutal, porque ele está falando exatamente isso. Ele está falando assim, se a TCC não levar em conta o foco atencional, os vieses de memória, os erros de atribuição e tomada de decisão, a TCC está manca, né? Então, até respondendo uma pergunta que o Jenner fez e algumas outras pessoas fizeram esses dias, quando eu postei o título da live, né? Algumas pessoas falaram assim, mas quarta onda? Não, ninguém está chamando de quarta onda, é só o doido do Thiago. Porque, na verdade, eu não sei se é uma quarta onda ainda, no sentido formal. Acho que ainda não é uma quarta onda, porque ainda não saiu o livro que eu quero escrever, ou o livro que as pessoas vão escrever, porque eu não sei se eu vou escrever livro nenhum, que é o livro que vai integrar o método e a prática da REAB com o método e a prática da TCC. Se a gente chegar nisso, a gente vai falar de quarta onda, né? Que aí sim é uma prática no qual a estrutura da sessão vai ser uma sessão na qual a gente vai olhar para o status atencional, né, para o alerta do paciente, para depois escolher o status da intervenção cognitiva, de discussão das crenças, para depois escolher as melhores técnicas e métodos de resolução de problemas baseado no estilo cognitivo de atribuição, enfim. Então, aí você entra o modo de mantenimento e manutenção dos erros cognitivos dentro do jogo operacional, operativo do paciente. Ou seja, existe algo que suporta as crenças, e esse algo é o neurológico, né? Também. Existe algo que suporta os erros, que dá suporte aos erros emocional, e esse algo é o neurológico também, tá? Deixa eu ver aqui as mensagens. A Michele, oi Michele, que legal, obrigado. Tati, obrigado. A Kelly, ela está falando mais lives sobre reabilitação neuropsíquica. Pode deixar. O Gênero está falando, às vezes a net trava. Essa lindeza de live vai para o canal? Vai. Inclusive, eu vou pôr todas as lives, tanto no meu canal do YouTube, quanto aqui no Face. Então, pode deixar que a gente vai deixar as coisas por aqui. Ellen, obrigado. Oi, Pri, minha colega, super amiga de trabalho. Melina. Bom, então, veja, para a gente fazer um apanhado do que eu estou querendo dizer aqui, né? Para a gente ir costurando as ideias aqui. Nada mais, nada menos que a neuropsicologia e a TCC não podem mais estar apartadas, porque elas compartem da coisa mais fundamental do mundo, na minha opinião, o método científico, né? São duas abordagens que estão o tempo inteiro se questionando a respeito dos novos achados científicos. Só isso já as torna a coisa mais importante, na minha opinião, para uma ciência da psicologia, né? Então, isso já vale a pena a gente ficar de olho na TCC e na neuropsicologia. A outra coisa mais relevante do planeta Terra, na minha opinião,
e é aqui que eu perco amigos, alunos, e as pessoas perdem a paciência comigo, é que ambas, a neuropsicologia e a TCC, bem feita, ambas dizem a mesma frase. Não importa a técnica, importa a metodologia, o método. Porque a técnica mal utilizada não serve de nada. O que a gente está buscando não é a técnica perfeita, é a técnica na hora certa. Né? Então, dito isso, de novo eu acho que a neuropsicologia bem empregada e a terapia cognitiva bem empregada, com um bom método de raciocínio clínico, são ferramentas fundamentais para a gente compreender o nosso paciente e para a gente empoderar a nossa clínica. Né? Como que é a minha visão, né? Como que é o meu passo a passo na minha clínica? Como que eu trabalho como reabilitador? Não tem mágica, não tem técnica perfeita, não tem abracadabra, não. É simplesmente olhar o fenômeno clínico e ter um método que me permita compreender, fatiar o meu paciente, levando em conta os erros cognitivos, as fortalezas cognitivas, o sistema de suporte desse paciente, as limitações cognitivas, as fortalezas cognitivas, neuropsicologicamente falando, as questões emocionais, e a partir daí começar a traçar metas que sejam alcançáveis, enfim. Então, a neuropsia entra ajudando a dar mais um suporte de compreensão, né? E isso eu estou falando nos transtornos psiquiátricos, porque, obviamente, nos transtornos neurológicos, a neuropsia é a mãe, e a TCC entra num plano ajudando. Mas a proposta aqui é como trazer a neuropsia para dentro da psiquiatria, que é algo que nem sempre é comum, né? E eu acho que essa é a proposta do curso, que a gente está agora, nesse modelo atual, a gente está entrando na 3ª edição, e eu estou muito empolgado com essa 3ª edição, não é só porque eu estou quase como o Fênix renascendo das cinzas, mas é porque nessa 3ª edição, a gente já tinha planejado algumas coisas para ela, e elas vão acontecer. Né? Primeira coisa é que eu consegui trazer uma pessoa para dar aula comigo. Isso é muito... Primeiro que tem tudo a ver com a minha meta interna, né, de vida, que é estar do lado dos melhores, das pessoas que eu amo, das pessoas que eu admiro. Então, quem me conhece sabe o quanto eu me esforcei para fazer lives com meu pai ano passado, para estar com meu irmão. Estar perto de outras pessoas é algo básico, é meu drive pessoal básico, né? E quando eu não consigo, é doloroso. E esse ano eu consegui trazer o professor Marcelo da Rocha. A minha história com o Marcelo é um amor antigo, né? O Marcelo foi meu professor lá atrás na minha especialização de medicina comportamental e imagina, tipo, o melhor professor do curso é o Marcelo. Então é aquele cara que entra, sabe tudo do assunto e disponibiliza tudo, o tempo, as aulas, conteúdo. Então eu lembro que eu fiquei recebendo, tipo, acho que todos os alunos receberam uns 10 e-mails com conteúdo desse cara. Então a gente ficou muito apaixonado por ele. Depois, quando eu fiz a minha formação em Albert Ellis, né, a gente fez a introdução, né, o introdutório e o avançado pelo Instituto Albert Ellis. O Marcelo foi meu colega, eu fui colega dele como aluno da formação. A gente ficou mais amigo ainda. E depois a história, fiquei sempre namorando o Marcelo. O Marcelo é um super parceiro do Renato Caminha, um super parceiro da Sinopse, escreve livros, escreve artigo, mas mais que tudo, o Marcelo é um baita clínico, né? Trabalhou muito tempo no hospital psiquiátrico, e o negócio dele é caso difícil, né? Aquele caso que ninguém quer, os que ele quer, né? Então, eu convenci ele de fazer 2 coisas. São 3 aulas, mas são 2 coisas prioritariamente no nosso curso, porque ele é um baita supervisor. Então, a primeira coisa, ele vai dar a 2ª aula do curso, que é aquela aula, eu vou dar uma aula introdutória, inicial, explicando esse método que eu acabei de resumir para vocês em 10 minutos, mas ele vai dar a aula que é assim, como iniciar
a primeira sessão na clínica? Como que estrutura a primeira sessão para você ter uma experiência de sucesso na clínica? Então, que tipo de pergunta você tem que se fazer? O que você busca? O que é uma análise funcional adequada? Enfim, animal. Fora que ele foi AT muito tempo, então ele entende de busca de alvos funcionais de tratamento. E a segunda coisa, ele vai dar as últimas 2 aulas. Foi um pedido dos meus alunos do curso anterior, né, uma delas, que é borderline, que não tinha. Então, por mais que eu já fiz alguns atendimentos em border, não é a minha especialidade, e eu não quero vir dar aula daquilo que eu não sou especialista, e já é um campo que o Marcelo, com as 2 mãos e os 2 pés nas costas. E ele vai dar uma última aula, que é a aula que eu quero assistir, inclusive, que é lidando com casos de difícil aderência e difícil tratamento. Então, eu trouxe para dentro do nosso curso o cara que eu admiro, o cara que é meu professor, o cara que foi meu professor, até hoje um cara que eu faço supervisão e tudo mais. Isso é um sonho que eu estou realizando nesse curso. A segunda coisa, que era uma coisa que eu queria ter feito no ano anterior e não consegui fazer, e a gente vai fazer agora, foi criar um fórum de discussão. Putz, eu estou muito feliz, muito. Por quê? Porque as pessoas falaram, cria grupo no Face, cria grupo no WhatsApp. A verdade é que grupo de WhatsApp acaba virando grupo de divulgação de curso, grupo de tretinha. Eu sou meio old school, sabe? E grupo no Face vira grupo de postar link, né? Eu sou um cara meio velha guarda. Eu sou da época, vocês também devem ser dessa época, mas eu sou muito dessa época, que surgiram os primeiros jogos online, né? Então, eu tinha 13 anos, 96, 97, surgiu um primeiro jogo que chamava Ultima Online. Esse jogo não tinha ainda no Brasil, mas já tinha fóruns de discussão do jogo. E eu entrava todo dia nos fóruns de discussão para bater papo, né? E os fóruns era por tópico. Então, a minha ideia é que os nossos fóruns sejam assim, com moderador e por tópico, né? Então, se alguém for lá e colocar, tipo, entra aqui, bom dia, grupo. Não, não é isso. É discutir conteúdo, né? É discutir dúvidas. Não é supervisão, mas é discutir dúvidas, né? É criar um grupo operativo. E isso é muito legal. Muito legal. A gente vai ter o curso por 11 meses, né? Antes eram 8 aulas, eu adicionei 3 com o Marcelo, então são 11 meses, mais um mês a mais para vocês poderem assistir as aulas, então dão 12 meses que a gente pode discutir na hora que a gente quiser sobre as questões do curso, sobre as questões da prática clínica relacionadas ao curso. Super empolgado. E a coisa mais feliz de todas, né, assim, principalmente para os alunos, é que a gente conseguiu fazer um esquema de diminuir custos. Por quê? Porque agora o curso não é mais ao vivo. Antes ele era ao vivo, tipo num salão, que a gente pagava café para os alunos, a gente pagava coffee break, a gente pagava o salão, a gente alugava a internet, né? Agora não, ele é um curso gravado, né? Então eu vou gravar aqui num estúdio que eu montei na minha casa, principalmente por conta da minha recuperação. Então, eu montei o estúdio aqui, gravo nos meus horários, mando para a minha equipe, para os meus sócios que trabalham com edição, eles editam e põem na data combinada, tá lá para os alunos assistirem. E os alunos têm 1 mês para assistir, no mínimo, né? Da última aula tem 1 mês a mais, 2 meses no caso, mas da primeira aula tem 12 meses para assistir a hora que quiser. Então, com isso eu consegui fazer uma coisa muito legal. A gente conseguiu deixar o custo do ano passado, mesmo a gente aumentando 3 aulas. Então, não tem pegadinha do tipo, aumentamos 3 meses. Não, é o mesmo preço do ano passado, com 3 aulas a mais. Então, ano passado a gente cobrou 2.400, né, por 8 aulas. Esse ano a gente está cobrando 2.400 por 11 aulas. Até dia 28, agora, a gente está dando desconto de 1.800, que é o mesmo desconto que a gente dava o ano passado, 25%. E se isso parcelado, e se pagar com desconto
no depósito, se pagar no depósito de uma vez só, ainda tem mais 5% de desconto. Então, a ideia, gente, de novo, sem pieguice, sem papo blá blá blá, nem nada, a nossa ideia é criar uma comunidade de pessoas que estão a fim de falar e trocar psicologia, de trazer um conteúdo bom, de trazer um conteúdo novo. Ano passado eu lutei muito para trazer um professor da Colômbia, especialista em Lúria, para fazer um curso dizendo assim, gente, vocês não conhecem o Lúria. O cara leu 200 livros do Lúria, fez formação na Rússia, e falou, vou dar um curso de neuropsicologia luriana, tipo, do jeito certo, né? Mas ele acabou tendo um filho, depois acabou mudando de emprego, ele não conseguiu. Mas a ideia era fazer um curso desse, cobrando, tipo, esse tipo de preço. 180, 200 por aula, por módulo. A ideia não é esfolar ninguém vivo, né? A ideia é que a gente possa se formar e se constituir com os melhores profissionais nacionais, internacionais, né? E mais, que vocês também, que se sintam confortáveis em serem professores em alguma disciplina, venham conversar com a gente. Olha, a gente tem um produto e a gente gostaria também de repente, se for um produto bom, adequado, se entrar no nosso crivo de um conteúdo baseado em evidências e tudo mais, por que não? Eu estou procurando muitas pessoas para falar. Estou agora namorando uma pessoa para dar aula para a gente de psicologia dos 1000 primeiros dias da infância, né? Tamo aí. Se der, o meu sonho é que saia esse curso, né? Então, é um pouquinho nesse caminho que é esse curso que a gente está começando a divulgação. Deixa eu ver as mensagens aqui. Poxa, olha a Sueli falando, que bom, Sueli, que você acha que eu estou empolgado. Eu sou sempre empolgado, né? Não tem jeito, né? Dani, querida. Dani falando... Poxa, a Dani convocou os residentes. Obrigado, Dani, te agradeço por tudo que você fez por mim. Só eu sei. Esse nosso curso, então, ele começaria dia 20 de março, mas as inscrições já estão abertas, tá? Eu vou colocar o link já aqui para vocês. Minha tia querida, tia Helenice, de Serra Negra, mandando um beijo. Cada aula, Cris, a Cris está perguntando quantas horas tem cada aula. Cada aula tem 6 horas, tá? A gente manteve essa mesma quantidade de horário. E aí cada aula tem indicações de vídeo, indicações de textos, artigos, esse tipo de material para complementar os estudos, tá? E aí tem certificado também, tudo certinho. Alguns alunos perguntam, tem certificado do MEC? Aí eu falo assim, não tem, porque não é uma especialização, né? Dá 66 horas esse curso, ele é um curso de atualização, né? Por mais que eu chamo de atualização, porque ele está falando de um tema novo, né? Mas a gente dá uma base muito forte para todo mundo sair entendendo do A a Z, que piada besta, mas do A ao Z, né? Então, assim, não é um curso que quem não entende ou de neuropsi ou de TCC não acompanha. Não, porque a gente vai dar a base, a gente vai explicar como funciona, para isso serve a primeira e a segunda aula. Depois a gente vai, beleza, agora vamos embora. Tá aqui a depressão, tá aqui o transtorno bipolar, e olha como que é a integração, olha como que é a intervenção integrativa, tá? Oi, Cris, cadê o nosso café, minha vizinha? Bom, então é um pouco nesse caminho que tá a proposta do curso. Para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do curso, deixa eu pôr o link aqui para vocês. Semana que vem, eu consegui, na agenda do professor Marcelo, que ele venha fazer uma live com a gente. Yes! Então, mas não vai ser na minha rede, não vai ser na rede, vai ser na clínica. Então, a gente vai estar semana que vem na clínica, discutindo essas 3 aulas, né? Então, a importância dessa primeira sessão, né? O que vem nessa primeira sessão. Vamos falar um pouco do transtorno border e vamos falar também de casos difíceis e de aderência. E vamos falar do curso, né? Porque, claro, que a gente quer trazer pessoas para o curso. A gente é megalomaníaco, a gente quer criar uma comunidade ampla
de pessoas para o nosso fórum bombar. O Marcelo, inclusive, ele vai contar para vocês uma história muito legal. Porque o Marcelo, ele era um dos caras que estavam nos primeiros fóruns de psicologia discutindo casos clínicos. Ele fazia um lance de as pessoas colocarem dúvidas e ele discutir com as pessoas. Isso nos primeiros fóruns de psicologia e tal. E eu também, em 2007, eu participava do Rede Psi como colunista. Um pimpolho, escrevendo artigos lá e discutindo também nos fóruns de discussão. Então, a ideia é que a gente possa fomentar esse tipo de discussão e construir. Não, Cris, a Cris está perguntando, a Cris Lazeta, se tem algum trabalho de conclusão. Não, Cris, não tem, tá? Não é especialização, não é nenhum tipo de curso complexo, tá? A atividade é ver as aulas, é participar do fórum, e é isso, tá? Quem sabe, no futuro, a gente está indo para isso, mas eu não posso adiantar ainda o que a gente está fazendo. Mas a gente está criando uma plataforma educativa, e isso vai ser bem legal. Que aí sim a gente vai ter pequenas atividades. Não vai ser prova, esse tipo de coisa, não. Porque eu nem acredito muito nisso. Mas vai ser atividades. Do tipo assim, a gente vai pôr casos e os alunos vão ter que tomar decisões em casos clínicos. Vai ser uma coisa, putz, muito legal. Que é o tipo de coisa que eu queria ter tido como aluno. De novo, o meu fetiche como professor não é ferrar os alunos, né? O meu fetiche como professor é dar a experiência que eu queria ter tido. Então, a ideia dessa plataforma que a gente está construindo é assim, depois que você assiste a nossa aula, porque é uma aula sobre transtorno borderline, então, vai ter pequenos exercícios, onde vai vir uma descrição de um caso, e vai ter uma pequena tomada de decisão que você vai ter que ter, né? E aí, se você acerta, vai vir uma explicação, se você não acerta, vai vir uma explicação de qual era a melhor decisão ter feito e tal. Tudo para que o aprendizado seja mais interativo, mais mão na massa. Ainda não chegamos nisso. E eu estou trabalhando com os meus sócios para a gente ir para esse lugar. Tá ficando pronta, já está assim, 70% a plataforma. Foi o que a gente fez. Eu passei essas férias junto com os meus sócios, um dos meus sócios aqui em casa, 40 dias, me cuidando, porque meus sócios não são aqui do Brasil, e ele veio para cá para me cuidar e para a gente trabalhar nisso. Então, foi muito legal a experiência, e já vocês vão ver as novidades, tá? Jenner, bora trabalhar, espero que você participe também do nosso curso. A próxima live com o Marcelo, e aí vem o detalhe, vai ser na quinta. Deixa eu confirmar se é isso. Deixa eu só ver aqui para não falar bobagem. Eu acho que é quinta, tá? Porque a de hoje era para ser quinta também. Só que acabou que eu tive um probleminha que se chama Magazine Luiza. Eu comprei um fogão e faz 2 meses que eles não me entregaram. E eles me mandaram ficar plantado aqui até às 8 da noite hoje. Então, mas eles não vieram. Olha que coisa boa. Então, amanhã, eu tive que passar todos os meus pacientes de hoje para amanhã. E amanhã eu tive que trazer a live que era amanhã para hoje. Deixa eu confirmar se a nossa ficou para amanhã ou se para quinta. Não, ela ficou para quarta-feira, semana que vem, 8h15 da noite. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai divulgar isso bastante, tá? Vai ser bem legal, a gente vai passar isso no Face, no Instagram, então já deixa aí na agendinha, 8h15. A Valéria está perguntando, Thiago, e o curso de Rehab? Bom, o curso de Rehab presencial não vai ter, tá? Eu esse ano eu vou tirar da minha agenda tudo que é presencial. Esse é o plano. No segundo semestre, a gente vai reabrir alguns cursos online de reabilitação. Então, fica ligado que aí vai ter coisas para você poder participar. Tá bom, Valéria? É isso para as pessoas, então. Para terminar, gente, se alguma de vocês tiver interesse em saber mais sobre o curso e que tem dúvidas de forma de pagamento, de conteúdo e tudo mais, escreve agora aqui no bate-papo, eu tenho interesse
eu quero saber mais sobre o curso, eu quero o curso, que aí depois eu vou uma por uma mandando mensagem e a gente conversa, e aí essas dúvidas a gente vai sanando, a equipe que trabalha comigo também entra em contato com vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Incomodei muito vocês hoje, chorei as pitangas, contei as milongas, deu para cansar todo mundo com a ladainha que o Thiago contou, mas de qualquer jeito, foi um baita prazer estar com vocês esse dia de hoje. Agradecer todo o carinho. Vocês não sabem, assim, os posts que eu coloquei, como me deu dúvida se eu ia colocar ou não os posts a respeito da patologia, do acidente que eu tive. Muita gente veio me dizer que eu não deveria ter colocado o post, porque eu me expus, porque eu queimei meu filme profissionalmente, quem é que vai querer um psicólogo lesado, quem é que vai me contratar, tomei punição de médico, tomei punição de médicos que me contrataram, né? Não do meu médico, mas de pessoas falando, olha, você está perdendo, queimando o filme e tal, e eu penso completamente o contrário disso, né? Eu sou só um ser humano como qualquer outro e que merece dar uma explicação para as pessoas que compartem comigo. E os 2 posts principais que eu contei o que aconteceu comigo primeiro e o segundo, contando que eu estava voltando, tiveram cada um quase 500 likes, cada um deles. E isso é uma energia tão positiva e a quantidade de mensagens que eu recebi é tão grande que é o que está me mantendo estar aqui hoje, empolgado, feliz, junto com vocês e tocando para frente os projetos, né? Espero que a gente possa fazer mais coisas juntos, mais projetos, que a gente possa trabalhar com mais pessoas, mais professores legais, trazer mais pessoas interessantes para falar, né, nesse espaço que a gente construiu. Ano passado, a gente arrebentou de visualização. Isso é um canal que a gente cria e a gente tem que agradecer principalmente a vocês que estão aqui e que dão essa possibilidade de ter uma rede nas costas e a gente poder papear sobre neuropsi, sobre rehab, tá? Obrigado por todo mundo que está por aí. Contem comigo, me acessem, que eu acesso vocês, porque, olha, eu acessei muita gente no meu acidente e pedi muita ajuda, tá? A gente se vê semana que vem. Vai ser quarta, 8h15, mas eu vou deixar aqui os detalhes para a gente não se perder, tá bom? Valeu, gente. Obrigado por tudo. Até mais.